aparecendo dentro da área. É claro que Guinegão e Yuri Alberto vão abrir em vários momentos, porque eles já fazem isso naturalmente, eles saem da área naturalmente e tem presença de área, os dois fazem isso, dá tranquilamente para jogar com os dois, mais ou menos como o Vitor Roque e Flávio Lopes fazem no Palmeiras, e tantas outras duplas já fizeram no Corinthians, Roger Guedes e Yuri Alberto, enfim, Guinegão e Yuri Alberto, acho que pode dar jogo. Memphis vindo de trás, Garra armando esse jogo. Olha, eu acho interessante, acho que é de se estudar, porque ó, tirar o Guinegão na fase que ele tá também do time não dá, assim como não dá para deixar o Yuri no banco e o Memphis no banco e o Garra no banco. Então bora lá, Dorival, bora dar um jeito de colocar os 4 para jogar. Acho que é hora de testar, acho que é hora de movimentar, acho que é hora de fazer esse experimento para tentar os 4. O que você acha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Para o jogo contra o Fluminense, eu falei desses jogadores todos, mas em compensação, o Breno Bidon vai cumprir suspensão. O Breno Bidon cumpre suspensão contra o Fluminense, está fora. O Martínez deve voltar, deve jogar. O Carrilho, claro, continua de fora. Estou achando que Ranielli talvez volte contra o Fluminense, há uma possibilidade do Ranielli voltar contra o Fluminense, então ele pode ser que tenha o Ranielli, deve ter o Martínez, não vai ter o Breno Bidon, mas vai ter de volta o Yuri Alberto também por outro lado. Então assim, vamos ver se o André Ramalho vai se recuperar da virose, enfim, jogo para o final de semana. Para o jogo aqui que aconteceu com o Atlético Paranaense, importante destacar que ele fez essa mudança toda no sistema e aparentemente não funcionou, mas não funcionou porque o Atlético Paranaense se fechou inteiro, tentou sair nos contra-ataques, conseguiu sair nos contra-ataques, assustou até o Corinthians nesses contra-ataques, e o Corinthians ficou muito infértil, né? Tinha a bola, dominava, ia, mas para mim muito por causa dos erros individuais, muito erro de passe, muito passe forçado, muito passe precipitado, isso fazia a bola ir, voltar, e o Corinthians muitas vezes se expor e ofereceu o contra-ataque para o Atlético Paranaense, que estava armado para jogar desta maneira. Então não foi um grande primeiro tempo do Corinthians, mas que o Corinthians consegue uma vantagem num lance importante. Antes, toma o gol numa bobeada do Maicon, para mim arriscou demais, bobeada, perderam a bola, sai o gol do outro lado, porque dão um espaço demais para o Atlético Paranaense chegar. O Viveiros, né, o jogador do Atlético Paranaense, ele chega, carrega, limpa, joga para a área e ninguém encosta, todo mundo atrasado, uma distância muito grande, sem nem tirar o bate. Então deram muito espaço para ele ali. O Corinthians falhou naquele lance, sorte do Corinthians que teve falta no lance, e teve. Aliás, o Atlético Paranaense marcou 3 gols nessas quartas de final, né? 1 lá e 2 na Neoquímica Arena, os 3 anulados, e no meu entendimento, os 3 bem anulados. E ainda perdeu um pênalti. Então, são 4 lances capitais para o Atlético Paranaense, né, nessa quarta de final com o Corinthians, mas dos quais eles não têm o que reclamar. Aliás, muito pelo contrário, porque o gol que ele marca no primeiro tempo é bem anulado porque houve falta. Apesar de eu achar que o juiz demorou demais, de novo, foi inseguro pro lance, demora para ir pro VAR. Quando foi pro VAR, mostraram para ele, para mim, não a melhor imagem. Ele olha a imagem de trás e ele vê um empurrão num tranco nas costas. Mas houve falta no chão, houve um toque na perna do Maicon. E nem mostraram para ele isso, eu achei isso arriscado. E aí sai o gol do Corinthians. O gol do Corinthians sai de uma estratégia, segundo o Guinegão, trabalhada em treinamento, pressão, marcação alta, o Corinthians toma a bola lá em cima. E aí, meu amigo, Guinegão sabe jogar, o menino sabe jogar, porque ele toma a bola, ele recebe, ele ganha no corpo, ele dá uma finta linda, deixa o adversário sem pai nem mãe e serve o Garro, que limpa o goleiro e toca, dá uma sorte danada, o jogador do Atlético Paranaense se perde na passada e a bola entra. Um golaço, uma jogada muito interessante do Guinegão, de quem sabe jogar, não é só sabe fazer gol, não é só trombador, não. Sabe jogar o Guinegão. O menino é bom. E aí o Corinthians marca sai já em vantagem para o segundo tempo, o Vitinho já está no lugar do Memphis, e no segundo tempo o Corinthians praticamente cozinha o jogo. O gol lá impedido do Atlético Paranaense, não tem o que reclamar, estava impedido mesmo. Antes disso o Corinthians marcou mais um gol com o Guinegão na raça, caindo no chão, levantando o Garro, trombando, ele vindo. Cara, o Guinegão é loucura, porque o menino é bom centroavante, é goleador, é brigador, mas sabe jogar também. Interessantíssimo esse menino, interessantíssimo, cara. É para trabalhar, olhar com cuidado,
porque o menino olha, ele tem muitas características interessantes. Ele sabe jogar, ele é bom, ele é goleador, mas ele também é trombador, ele se joga, ele cai, ele é um barato. É até legal assistir o Guinegão jogar. E aí depois lá o lance do pênalti. O lance do pênalti para mim é um erro do árbitro por dois motivos. Primeiro que para mim está fora da área, mas ele dar o pênalti eu nem julgo, porque é difícil. As câmeras, as imagens que nós vimos, não dá para ter certeza, convicção absoluta de que estava fora da área. Eu acredito que estava fora da área, porque o corpo e os pés do Mateuzinho estão muito longe da linha. Me parece que a distância que a gente tem do pé para o braço aqui, com o braço igual ele estava para baixo, eu acho que daquela distância ele não estaria dentro da área. O braço dele não estaria dentro da área com o pé dele tão longe da área. Esse espaço de corpo para mim não estaria dentro da área. A imagem não é conclusiva. Então, se o árbitro entender que ali estava em cima da linha, eu acho que não dá para condenar o árbitro. Para mim estava fora da área, mas acho que não dá para condenar o árbitro. É difícil o lance, nenhuma imagem deu a conclusão de fato, né? Mas para mim fora da área pelo corpo e o pé dele e a distância para a linha, para mim está muito longe. Então para mim não foi pênalti. Mas o principal, não é bola na mão esse lance? Cara, de novo, o árbitro tem que analisar. O braço dele está aberto? Não. O braço dele está acima da linha do ombro? Não. Houve um movimento antinatural? Não. Gol de centroavante, gol na raça. Né? O Jefferson tá aí, ó. O Samir ficou pistola no grupo mesmo. Entendeu? Velho, aí os caras falando cagada. Eu não dá não, meu irmão, não dá. Sabe? Porque assim, a minha convivência com o torcedor, os caras assim, não é fácil. Quando você está ganhando, todo mundo é bom. Quando você está perdendo, ninguém presta. Lá no grupo, do meu grupo, um monte lá falou que o Dorival não prestava. Ontem estavam tudo pianinho. Tudo pianinho. Ninguém falava Por que não falam do Dorival agora? Vamos esperar, né? Aliás, o futuro e a vida do Dorival Júnior está na Copa do Brasil. Eu garanto isso para vocês. Eu conheço futebol, velho. São mais de 20 anos de carreira. E não sei quanto tempo aí de arquibancada. Mas principalmente de carreira nesse caso. O Dorival Júnior, se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, ele vai ser o pior técnico da história do clube. Se ele ganhar, vai ser aceito. A vida do Dorival depende da Copa do Brasil. Se o Corinthians for eliminado pelo Cruzeiro, a culpa é dele. Acabou, é dele, ele vai ser demitido. Eu não tô falando isso porque eu tenho informação, não. Tô falando isso porque todo mundo vai pedir a cabeça dele, vai falar que a culpa é dele. É assim que é o futebol, velho. Mas hoje, dia 11 de setembro, ninguém fala isso. Entendeu? Assim é o futebol. Assim é o futebol. Eu analiso o trabalho. Tem técnico que ganha que não tá fazendo um bom trabalho. Tem técnico que não ganha e faz bom trabalho. Então e futebol é resultado. Entendeu? Tá? Futebol é resultado. Então, pra mim, né, ontem quando falaram cagada, eu fiquei bravo. E, é normal lá, depois segue vida lá com o rapaz. Eu nem lembro quem é também. Se tu falar pra mim quem foi, não precisa nem me contar, tá? Os caguetas não precisam nem me contar, nem lembro quem foi mais. Porque eu não guardo nada, não levo nada pro coração, porque até futebol, né? Futebol é discussão mesmo. Mas eu falei, meu irmão, o cara extremamente oportunista, brigou, raça, foi um gol na raça, não foi cagada. Não foi cagada. Ou se fosse o Wesley, não sairia esse gol. Entendeu? Né? O pessoal fica comparando o Guinegão com o Viola. Eu não comparo. Tá? Eu não comparo. O Viola, as pessoas acham que o Viola era só um matador. O Viola era acima da média na qualidade técnica. A bolinha colava no pé dele, ele ia cortando. Meu irmão, o Viola era acima da média. O Viola era muito mais jogador, tá? Eu na verdade, até agora não sei quem comparar o Guinegão. O Gabriel Jesus, o Wagner Love, não sei, tá? Acho que o Guinegão é o Guinegão. A gente tem essas manias de ficar comparando, né? O Liedson, o Guinegão, o Liedson pra mim era muito, muito melhor. Era muito mais técnico, tá? Eu não sei com quem comparar o Guinegão, entendeu? Mas ele é o Guinegão, tá? Cheio de paixão. Mas assim, a primeira vez que eu vi o Guinegão
começando a destoar e fazer jogadas interessantes, eu comparei com o Wagner Love. Vocês lembram aqui? A primeira comparação que eu fiz do Guinegão foi com o Wagner Love. Um abraço aí pro Jefferson Martins, ó, que vai casar, né, no mês que vem. Aí ele me chamou, né, me convidou pro casamento dele. Você vê que moral que eu tenho, velho? Os cafezeiros me chamam pro casamento, velho. É muita moral. Aí eu fui ver o convite dele. É lá em Caçapava vai ser o casamento. Nem sei onde é Caçapava, com todo respeito ao Jefferson, né? É assim que eu trato quem me convida para um casamento. O momento mais importante da vida dele. Aí eu fui ver aqui, Espaço Canto Verde. Falei, não, esquece. Um corintiano vai casar no Espaço Canto Verde? Aí eu não vou, desculpa. Eu até ia, falei pra minha esposa, pô, será que nós vamos fazer essa loucura? E num casamento de um cafezeiro, ontem tinha um louco falando que a filha chama Samira. Falei, eu não vou. Um corintiano casar no Espaço Canto Verde, aí não dá, meu irmão. Aí eu fui falar pra ele. Sabe o que ele falou pra mim? É minha mulher que mandou, sou pau mandado. Aí não dá, né, velho? Eu tô falando que o número de pau mandado no Brasil cresce absurdamente, tá? Temos aí o presidente, né, do sindicato dos pau mandados, que é o Siqueira. A gente tem o Wesley, que é o tesoureiro dos Sete Mares, entendeu? E agora o Jefferson aparece aí com um cargo forte na associação, né? O cara vai casar no Espaço Canto Verde, porque a mulher mandou, e ele falou, não, verde não, cala a boca, verde, e cara, pronto. Ah, não dá, né, velho? Não tem como, entendeu? Não tem como. Então já sabe que eu não vou, entendeu? Se fosse o Espaço Canto, qualquer outra cor, amarelo, roxo, mas verde, velho, verde, tenta cor, velho. Porra, meu irmão, aí não dá, né, velho? Tá? Aí não tem como, entendeu? Aí não tem como. Boa tarde, Samir. O Vitinho impressionou ontem, cara, por incrível que pareça. Cara, o Vitinho, ele é uma grata surpresa, né? Eu falei ontem aqui no pós-jogo, cara, o Vitinho é um cara que pode ser o substituto do... Eu não falei isso não, né? Tô louco, eu não falei isso. Vou falar agora. O Vitinho pode ser o substituto do Carro, velho. E o que eu falei ontem é que eu não sabia que ele tinha essa qualidade de armação de jogo, de correr por dentro, sabe? Tenho gostado bastante do Vitinho. Tenho gostado bastante do Vitinho. Eu achava que era um jogador meio... Eu não vou achar outro termo, tá? Eu achava que era um jogador jogando, não como pessoa, meio burrinho, sabe?